Olá, alunos! Na aula de hoje, iremos tratar sobre inflação. Quais são os tópicos que veremos então na aula de hoje? Iremos definir o que é inflação e, posteriormente, discutiremos inflação de demanda, inflação de custos, efeitos pass-through e inflação inercial. Então, iniciando pela questão da inflação. A inflação ela vai se caracterizar por um processo de variação positiva de preços. Mas não é qualquer variação positiva. Ela não pode ser passageira, ou seja, ela tem que ser persistente, então não pode ser numa semana e aconteceu. Ela tem que ter um processo mais duradouro. E também não pode ser especificamente para um produto ou poucos produtos. Para se caracterizar como inflação, ela tem que ser, além de persistente, generalizada. Bom, e se acontece o contrário? Se a variação de preços é negativa, aí será chamado de deflação. Já um terceiro caso, que acontece com menor frequência, mas quando acontece ele é bastante grave, é o processo de hiperinflação. Como ele acontece? Quando a inflação ela está num processo muito acelerado, em um patamar excessivamente elevado, em que não apenas ela está alta, mas ela fica cada vez mais alta, acontece o processo de hiperinflação, como foi observado no Brasil em meados dos anos 80 até início dos anos 90, que cada mês ela ficava mais alta. Então agora vamos falar sobre os tipos de inflação. Temos inflação de demanda, que é o mais famoso na literatura econômica, inflação de custos, inercial e a cambial. Iniciando então pela inflação de demanda. Quando ela acontece? Quando a demanda agregada passa a ser superior à oferta agregada na economia, o que nós chamamos então de excesso de demanda. Qual seria o principal fator para que a demanda agregada ultrapassar a oferta agregada de acordo com a concepção clássica da economia? Bom, o principal motivo para que isso aconteça é que haja uma elevação da quantidade ofertada de moeda. Quanto mais moeda disponível para a população relativamente ao total de bens e serviços, a concepção clássica de moeda entende que o seu valor será relativamente menor do que os demais bens e serviços, ou seja, a moeda perde o seu valor relativo. Essa concepção que moeda gera um processo de inflação, ele está dentro do arcabouço da teoria quantitativa de moeda, a chamada TQM. Qual que é essa equação? É uma equação em que nós temos do lado esquerdo a quantidade de moeda multiplicando pela sua velocidade de circulação. Essa teoria diz o seguinte, que o total da quantidade de moeda vezes a sua velocidade que ela estará circulando, ela deve ser necessariamente igual aos preços praticados vezes o número de transações na economia. Seria algo semelhante ao preço de uma economia multiplicado pelo produto real. Então, qual que é a lógica? Os teóricos da TQM, eles vão dizer que a velocidade de circulação da moeda é constante e a quantidade dos bens e serviços transacionados também são, porque há o suposto que a economia estaria operando numa situação de pleno emprego. Então, qualquer aumento de M, ou seja, qualquer emissão superior de moeda, refletirá necessariamente em aumento dos preços. Aqui podemos ver esquematicamente, nós temos a oferta agregada como sendo vertical, porque a economia já está operando na sua plena capacidade. Então, qualquer processo de elevação de demanda agregada não refletirá em aumento das quantidades, apenas em termos de aumento dos preços. O que a gente conclui então? Que o lado real da economia, ou seja, a produção de bens e serviços, ela não tem relação
com o outro lado, com o lado monetário. Ou seja, essa perspectiva entende que a moeda é neutra. Podemos então até utilizar uma frase bastante forte aqui de Friedman, que ele define inflação como sendo sempre, então qualquer processo de inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno exclusivamente monetário. Então, de acordo com essa perspectiva teórica, quando há um processo de elevação da quantidade de moeda, necessariamente resultaria em aumento dos preços. Será que sempre isso acontece na economia? Vamos ver aqui então um caso concreto de aumento da base monetária, utilizando como exemplo os Estados Unidos. Como muitos de vocês já ouviram falar, já leram a respeito, em 2008 teve uma grande crise financeira global que ela teve início nos Estados Unidos. O início dela até se deu em 2007, mas ela foi mais intensa em 2008, tendo também consequências sérias nos anos subsequentes. Bom, muitas empresas estavam tendo dificuldade de rolar suas dívidas, instituições financeiras, algumas até quebraram e outras também estavam com dificuldade. O que fez o Banco Central dos Estados Unidos junto com outras medidas? Ele procurou aumentar a liquidez da economia, isto é, disponibilizar mais dinheiro para o sistema financeiro ser socorrido, mas também eventualmente poder emprestar para os demais setores da economia. Então houve um processo de forte expansão da base monetária. Até 2007 ela se encontrava em torno de 830 bilhões, então ao longo de toda a história dos Estados Unidos, história monetária dos Estados Unidos, e ela chegou em relativamente pouco tempo até 4,7 trilhões. Então vocês vejam que enorme aumento que foi observado. Isso se deu aqui ao final de 2013. Até hoje, aqui já ao final de 2018, ela ainda se encontra em um patamar bastante elevado, em torno de 3,34 trilhões. Bom, de acordo com a perspectiva teórica que nós analisamos anteriormente, deveria haver uma correspondente aumento de inflação. Vamos observar então o que aconteceu no período. Nós temos dois indicadores de preços. Nós temos a inflação total e a inflação que exclui os alimentos e energia, que essa aqui é mais que baliza o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Então vocês vejam que teve uma oscilação na inflação total, mas na média ela está relativamente próxima à inflação sem alimentos e energia. Ou seja, ela se manteve em torno de 2%, chegando até cair para baixo de 1%, mas não teve um processo acentuado de inflação. Bom, o que podemos então concluir com o caso aqui concreto dos Estados Unidos? Primeira coisa é que não há um repasse automático do aumento da quantidade de moeda, no caso ali a base monetária, para o nível de preços. Mas isso também não quer dizer que nunca um aumento da quantidade monetária impactará no nível de preços. Isso exige um estudo mais aprofundado que nós faremos em um segundo momento. A próxima inflação que nós iremos analisar é a inflação de custos. Essa inflação ela se inicia por meio de um choque exógeno, por exemplo, aumento do preço do petróleo, do trigo, do aço ou de outras commodities ou qualquer outro tipo de custo para a firma. Essa elevação de custos vai impactar no processo de redução da oferta agregada e também aumento de preços. O problema é que, além da elevação dos preços, também pode impactar numa redução do nível de atividade econômica. Ou seja, um problema exógeno na economia, ele vai fazer com que haja, ao mesmo tempo, tanto um aumento no nível de preços, como também uma queda da renda. Podemos ver casos que ficaram bastante famosos nos choques do petróleo. Então, nós temos aqui entre 73 e 74, onde houve uma grande elevação do preço do petróleo, e o segundo choque famoso do petróleo, que foi entre 78 e 79. Período relativamente mais recente, também houveram aumentos importantes do petróleo. O problema é que
a forma como esses aumentos se deram foram mais rápidos, gerando mais instabilidade na economia. Vamos analisar agora o caso concreto da crise do petróleo, ou melhor, do choque do preço de petróleo para os Estados Unidos. Então, vamos iniciar pelo de 73. Vocês observam que a inflação ela se encontrava em patamares bastante tranquilos, até 73, 71 houve aqui também um choque cambial que deu uma piorada no processo de inflação, mas ele foi muito mais acentuado após 73. Só que o que aconteceu com a inflação? Além de ela ter tido uns patamares maiores que dos anos anteriores, ela foi acompanhada também por uma piora do setor de emprego. Ou seja, houve também um aumento do desemprego na economia. E o mesmo foi observado aqui em 79. A inflação passou um patamar ainda superior e o desemprego também aumentou, o que é diferente dos outros períodos, em que há um processo de queda de desemprego e uma inflação menos acentuada. Ou seja, nós podemos observar os choques exógenos da alta do preço do petróleo, tanto no mercado de emprego, quanto também na inflação. Agora nós temos o efeito cambial, que é o chamado efeito pass-through. Bom, em países que adotam regime de câmbio flexível, ou também chamado de flutuante, a variação nominal da taxa de câmbio ela pode contribuir para um aumento dos preços. Como isso acontece? Quando a moeda doméstica se deprecia em relação à moeda de referência, por exemplo, o real se deprecia em relação ao dólar, cada produto importado passa a ficar mais caro, podendo provocar um processo inflacionário na economia. O problema não se dá apenas aos produtos finais importados. Na realidade, se os insumos são em grande parte importados e utilizados numa forma ampla na cadeia produtiva, haverá um impacto ainda maior no processo inflacionário. A quarta e última inflação que nós iremos analisar nesse vídeo é a inflação inercial. Então, se há um processo de alta de preços decorrente de qualquer dos três fatores analisados anteriormente, normalmente ela resultaria em uma alta de preços, que é a inflação, que se manteria relativamente estável nos próximos anos. Quando nós temos o processo inercial, isso pode ser agravado. Como isso funciona? Existem, ou na verdade podem existir, diferentes mecanismos de indexação na economia. Por exemplo, indexação de salários, indexação de contratos financeiros, indexação de preços administrativos, fazendo com que um processo de alta de preço inicial seja repassado para outros bens e serviços. Isso provoca um processo de memória inflacionária na economia. Isso, como a memória será incorporada na economia, depende bastante das expectativas. Ou seja, como o restante da sociedade vai interpretar essa alta de preços inicial e o processo de indexação. Se a interpretação é que sempre haverá novos aumentos de preços na economia, haverá um processo de ajuste quase automático, em que os demais setores da sociedade também passarão a ajustar seus preços, mesmo que não haja um mecanismo formal de indexação. Isso, então, caracteriza a inflação inercial. Com isso, nós concluímos o estudo sobre a inflação. Obrigado e até um próximo vídeo.